Fala galera, beleza? Aqui é o Isaac do Fazendo Física e hoje estamos resolvendo o PAS 2 de 2017. Continua aí as nossas resoluções, gente, do PAS 2, beleza? Então, sem demora, bora continuar aí. Então, PAS 2 de 2017, caderno óleo. O círculo ABCDA, o círculo de Ott, de motor a gasolina, que é uma máquina térmica e descrita de modo aproximado por duas transformações intercaladas por duas transformações isotérmicas, da seguinte forma: AB, compressão adiabática. BC, aquecimento isométrico. CD, expansão adiabática. E DA, resfriamento isométrico. A partir dessa informação, faz o que se pede em seguir, que é do tipo D. Beleza? Então, bora meter bala aqui. Então, questão 92. Represente graficamente no diagrama de pressão versus volume abaixo cada uma das transformações mencionadas, de modo que elas representam o círculo de Ott. No seu gráfico, identifique os pontos A, B, C e D. Indique o sentido de cada transformação. Beleza? Então, vou aqui aumentar aqui e bora ver como a gente vai fazer esse círculo de Ott. Então, para fazer esse círculo de Ott, eu vou pegar o passo a passo que o texto dá para a gente. O primeiro passo que ele dá para a gente é o ponto AB. É uma compressão adiabática. Beleza? Então, quando vem essa palavra compressão, a gente está aumentando a pressão e diminuindo o volume, beleza? Então tá, o ponto A, que é o ponto de início, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a pressão e diminuir o volume. Tá vendo que tá escrito adiabática? Quer dizer que ele não vai fazer uma linha reta, ele vai fazer meio que uma curvinha, beleza? Para ser adiabática, sempre vai ter que fazer meio que uma leve curva, beleza? Então, o ponto A, ele vai aumentar a pressão e diminuir o volume. Aumentando a pressão, diminuindo o volume e fazendo uma curva, beleza? A seta tem que fazer meio que uma curva, galera, pois é adiabática. Então, ele vai até o ponto B, beleza? Então, o ponto B está aqui, tranquilo? Então, a primeira parte está correta. Qual é o segundo passo? De B a C é um aquecimento isométrico. O que é um aquecimento isométrico? Toda vez que a gente está aquecendo algo, a gente está aumentando a pressão dentro de um corpo, beleza? Ou dentro de um sistema. Então, a gente aquece, está aquecendo, colocando mais calor, aumentando mais temperatura, a pressão está aumentando, pois as moléculas ficam cada vez mais agitadas. Quando a gente fala o termo isométrico, é que o volume é constante. Então, a pressão aumenta, a temperatura aumenta e o volume permanece constante, beleza? Então, como a gente vai fazer isso? Agora, a gente tem que fazer um caminho onde a pressão aumenta, já que não tem temperatura aí, a gente tem que fazer um caminho onde a pressão aumenta e a temperatura continue constante. Como a gente faz isso? É fácil, é só fazer uma reta totalmente na vertical, igual essa daí, beleza? Então, o B vai fazer um caminho até o ponto C, né? Com a reta totalmente vertical, o que tem um aquecimento isométrico. Aquecimento aumenta a pressão do sistema, isométrico é para deixar o volume constante, beleza? Qual é o próximo passo? De C até a D é uma expansão adiabática, beleza? E o que significa a expansão? A expansão agora, a gente está diminuindo a pressão e aumentando o volume, beleza? Então, a gente diminui a pressão e aumenta o volume, tranquilo? E por que adiabática? Agora, a adiabática é quando a gente não há a troca de calor entre os corpos, beleza? E por isso a gente tem que fazer uma leve curva na nossa seta, beleza? Então, a expansão adiabática, a gente diminui a pressão e aumenta o volume. E a adiabática, você faz uma leve curva no caminho. Então, beleza? A seta aqui vai fazer uma leve curva no caminho, beleza? Uma curvinha para baixo. A curva não precisa ficar totalmente perfeita, galera. A minha tá toda feia porque no computador é muito difícil fazer isso, beleza, galera? Então, beleza? Então, ele vai até o ponto D, beleza? E o ponto D fala que é um... Opa, desculpa, avancei um pouco mais. Então, o próximo passo, que é de D até A, é um resfriamento isométrico, beleza? O que é o resfriamento? Resfriamento, a gente está diminuindo a temperatura do nosso sistema. Quando a gente diminui a temperatura do nosso sistema, a nossa pressão abaixa, porque as moléculas começam a se agitar menos, começam a perder menos energia. Então, elas estavam toda em movimento. Quando a gente diminui a temperatura, ela vai ficando com o movimento cada vez mais lento. Por isso que a pressão diminui, beleza? E isométrico porque o volume tem que ficar constante, o volume é constante. Como a gente faz isso? Bem fácil. A gente diminui a pressão e manter o volume constante. Para a gente representar isso por meio de gráfico é só fazer uma seta para baixo na vertical, beleza? Totalmente na vertical. Tranquilo? Agora eu vou representar como vocês deviam escrever aí nos seus cadernos de resposta. Então, puxando aqui para cá,
Era desse jeito que devia estar escrito lá nos seus cadernos de resposta, beleza, galera? Com essas, geralmente eu gosto de representar isso com as letras meio azul, mas dessa vez eu representei com elas pretas, beleza? Então, do A pro B, ele vai ter que aumentar a pressão e o volume tem que diminuir, beleza? E você tem que fazer uma leve curva, pois é a diabático, beleza? De B até C, você faz uma reta totalmente na vertical, pois está aumentando a temperatura do sistema, porém o volume continua constante, beleza? De B até C, você tem que diminuir a pressão e aumentar o volume, fazendo uma leve curva na sua seta. Se lembra que é seta, pois a seta está indicando qual é o caminho do sistema, qual é o círculo do sistema. Então é importante ser setas, não é para fazer traços, é para fazer setas, tranquilo, pessoas? Então, indo agora de D até A, de D até A ao resfriamento, e é isotérmico, isomérico, que se fala, que tem o volume constante. Então, o resfriamento, a pressão diminui e o volume continua constante. Tranquilo, galera? Então, a sua resposta vai ficar com essa cara aí, beleza? Então, a gente chega ao final dessa aula aí, no final dessa resolução, para ser mais exato. Se gostou, não se esqueça de dar seu like. Se inscreva aí no canal, gente, por favor, para ajudar a crescer. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu estarei respondendo, beleza? Então, também não esqueça de compartilhar aí para os seus amigos aí que estão passando perrengue para resolver essas questãozinhas, beleza? Então, é nóis, falou!